Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Muita gente me perguntando, Guilherme, será que o torcedor do São Paulo, do Grêmio, do Corinthians, do Vasco, do Red Bull Bragantino pode sonhar com a vaga do Mirassol para a Libertadores? Será que o Bahia, o Botafogo, o Fluminense podem pegar a vaga direta do Mirassol? Porque o Mirassol pode não participar da Libertadores. Existe esse risco? Existe o risco de a sensação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol, que já está classificado, né, para a Libertadores da América, muito próximo de garantir classificação direta para a fase de grupos. Existe o risco de o Mirassol não disputar a Libertadores e dar a vaga para outro clube do Campeonato Brasileiro? Bom, vou esclarecer para você isso agora. Antes eu peço seu like nesse vídeo, se inscreva no Dois Toques, a Casa do Futebol, se ainda não for inscrito, e deixe aí a sua mensagem, participe conosco, pergunte sua dúvida, ideia de vídeo. Aqui a gente lê todos os comentários e acata às vezes muitas ideias aqui. Vocês já foram pauta de vídeo aqui no Dois Toques. Então a gente agradece demais, somos mais de 50 mil inscritos aqui, e devagarzinho rumando para 60, 70... E vamos embora, porque aqui no Dois Toques tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, né? Bom, antes de mais nada, existe o risco de o Mirassol não disputar a Libertadores da América? Existe o risco, claro. Por quê? Porque para um time disputar a Libertadores da América, ele precisa cumprir com as exigências da Conmebol. E quais são essas exigências mínimas da Conmebol? Primeiro, a capacidade do estádio tem que ter o mínimo exigido pela Conmebol. Segundo, time de futebol feminino tem que ter. Isso é condição sine qua non para disputar a Libertadores. Tem que ter time de futebol feminino. Aeroporto próximo da cidade onde se mandam os jogos. Obrigatório também, senão não pode mandar partidas no estádio que não tenha um aeroporto com proximidade. O Mirassol tem time de futebol feminino? Não tem time de futebol feminino. O Mirassol ainda não tem time de futebol feminino. O Mirassol tem um estádio com capacidade para jogar a Libertadores? Tem. A fase de grupos, a pré-Libertadores, o Mirassol não precisaria fazer reforma nenhuma no seu estádio. Ah, mas Guilherme, esses dias do jogo Mirassol e Ceará acabou a luz. Gente, quantos estádios aí na América do Sul afora são muito piores do que o Maião. Então, assim, isso aí não é problema. A questão é a capacidade do estádio, né? E nesse momento o Mirassol tem um estádio com capacidade para 15 mil torcedores, tá? Então comporta-se, tá? Aeroporto próximo tem um aeroporto próximo que não é internacional ainda, todavia está em vias de. Acredita-se que até ano que vem o aeroporto da cidade vizinha comporte voos internacionais, visando exatamente essas viagens de times de fora para a Conmebol, né? A questão é o futebol feminino. O Mirassol teria que começar do zero esse projeto. Isso tem sido entrave? O que a diretoria do Mirassol tem pensado? Bom, o GE trouxe uma matéria interessante sobre o assunto, né, que essa é uma providência que o Mirassol já está tomando. Por mais que esteja com a cabeça na temporada de 2025 ainda, tal, o Mirassol já está classificado. Ele vai, no mínimo, disputar uma pré-Libertadores. Ele precisa ter futebol feminino, né? É uma exigência da Conmebol. Então, o Mirassol está determinado a criar um time do zero para 2026. Se isso não acontecer, se o Mirassol não conseguir, tem um prazo muito curto para isso, tá? Existe a possibilidade de uma parceria com uma equipe que já disputa Campeonato Paulista Série A e já disputa também Campeonato Brasileiro, das divisões inferiores, tá? O Realidade Jovem, que é da cidade vizinha, São José do Rio Preto, já demonstrou interesse em associar-se ao Mirassol. Então aquela esperança dos times
como São Paulo, Corinthians, Bragantino, Vasco, Grêmio, de pegar a vaga do Mirassol. Isso não vai acontecer. A probabilidade de o Mirassol não jogar a Libertadores da América por conta do time feminino existe? Claro, porque o Mirassol não tem time feminino. Mas as possibilidades são muitas, né? São muitas. Então o Realidade Jovem, que é uma equipe que já existe, né? É uma equipe que já disputa campeonato, para vocês terem ideia, disputa a Série A3 do Campeonato Brasileiro, disputou a Copa do Brasil, disputa a elite do Campeonato Paulista. Então, provavelmente o Mirassol vai ter time feminino, nem que seja temporariamente essa parceria com a equipe de São José do Rio Preto, Realidade Jovem, né? Agora, estádio. Isso aí não tem muito o que falar, porque o estádio Maião tem capacidade para 15 mil pessoas, atende perfeitamente, né, para uma eventual pré-Libertadores, até para a fase de grupos, porque o mínimo exigido para a fase de grupos pré-Libertadores, até 10 mil torcedores, de 7.500 torcedores até 10 mil torcedores. O estádio passou por uma reforma, né, ficou mais aconchegante, ainda assim é um estádio nos moldes de uma equipe pequena, né, de interior. Mas não vai impedir o Mirassol de disputar a Libertadores. A questão é, indo para o mata-mata, o Mirassol não vai poder jogar no Maião, porque a capacidade mínima exigida é 20 mil pessoas. O Maião não tem, né, então o Mirassol vai ter que mandar jogos em outro estádio. Isso já aconteceu, por exemplo, quem não se lembra, né? No Atlético Paranaense, ele não conseguiu mandar em 2005 a final no seu próprio estádio. Ele teve que colocar em outro estádio, não deu muito certo, né? Então, o que vai acontecer com o Mirassol é que ele não vai mandar no Maião as partidas, porque também não vai fazer agora uma obra de última hora, prejudicando aí, inclusive, jogar pré-Libertadores ou fase de grupos, né? A exigência da Conmebol, considerada mais difícil de ser atendida, é ter um aeroporto internacional num raio de 150 quilômetros do estádio, que vai receber os jogos. Então, para ter jogo no Maião, tem que ter um aeroporto internacional nesse raio de 150 quilômetros, né? Então, diz o Mirassol, né, que essa é uma providência que está em andamento, pois o aeroporto de São José do Rio Preto está em processo de internacionalização. Vamos ver. Se não acontecer, vale lembrar que esse aeroporto, né, esse aeródromo, ele já recebe voos comerciais, mas só tem jurisdição estadual, tá? Então vamos ver aí se a concessionária vai permitir, por conta dos voos Conmebol, as equipes da América do Sul, se vai permitir que o aeroporto se torne internacional. Para isso, é claro, também vai ter que atender exigências. Então, na pior das hipóteses, é que o Mirassol não vai mandar as partidas no Maião por conta do aeroporto, porque o estádio tem capacidade, mas tem que ter aeroporto internacional no raio de 150 quilômetros. Se São José do Rio Preto não conseguir fazer isso até fevereiro, março, o Mirassol vai jogar fora do seu estádio. Dificilmente vai perder essa vaga, tá? De Libertadores da América. Bom, amanhã tem final de Libertadores, e é uma final de Libertadores que tem movimentado aí torcedores de Flamengo, de Palmeiras, e até a imprensa internacional tem dado um pequeno espaço, né? Mas tem falado alguma coisa, principalmente depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, quando perceberam que o futebol brasileiro não é um futebol de quinta categoria, tá? E Flamengo e Palmeiras disputaram o Mundial de Clubes, então é uma final de Libertadores da América entre dois clubes que tiveram campanhas razoáveis, dá para dizer assim, né? O Palmeiras não teve nenhuma vitória sobre um clube europeu, mas chegou até as quartas de final, né? O Flamengo venceu o Chelsea, que no final se sagrou campeão e ficou nas oitavas. Mas a imprensa inglesa tem tratado aí como o jogo das superpotências. Então, duas equipes que são vistas no futebol europeu como potências. Isso é bom para o futebol brasileiro, bem visto, ser bem visto na Europa, ser bem visto onde se pratica o melhor futebol. E depois da Copa do Mundo de Clubes, muita coisa mudou, né? Isso é bom, isso é positivo para o nosso futebol, até para mais respeito, uma venda melhor de atletas, né, dos nossos times, enfim. Amanhã a gente fica por conta, é claro, dessa final
Flamengo e Palmeiras. Mas também tem Campeonato Brasileiro, tá rolando o jogo aí, a gente vai falar amanhã no Dois Toques, a casa do futebol. Valeu, gente.